todos. Queria agradecer especialmente o convite ao presidente da Abrange, Ciro Alves de Brito, e vou deixar de nominar as demais autoridades, já nominadas tanto por ele quanto pelo ministro-presidente. Agradeço a oportunidade de estar aqui com os senhores e de falar em nome do CNJ. Estou acostumada em fazer apresentação para médicos, então sempre faço no início uma declaração de ausência de conflito de interesses. Às vezes veiculam na imprensa que, eventualmente, pode haver algum benefício, não há benefício nenhum, o CNJ se manifesta publicamente, eu como conselheira, apenas por amor à saúde, pela minha designação pelo ministro, para cuidar desse tema como supervisora do Fórum Nacional de Saúde. Isso a gente fala quando está falando em iniciativa privada, tendo em vista a necessidade de dar um esclarecimento público a respeito do nosso órgão, o Conselho Nacional de Justiça. O ministro-presidente já manifestou sobre a explosão de litigiosidade. Pelo que ele fala, 90 milhões de processos. Parece que a gente tem todos os brasileiros litigando, quando a gente tem aproximadamente 200 milhões de habitantes, e a gente imagina, no mínimo, duas partes em cada processo, então parece que está todo mundo litigando. Não é bem assim, porque nós temos os grandes litigantes. Então, nós temos bancos, temos telecomunicações liderando aí litígio. E o nosso principal litigante, os entes, União, Estados e municípios. O que nós temos de execuções fiscais no judiciário é uma coisa assim, quase que difícil com 16 mil, quase 17 mil juízes, difícil de dar vazão a esse número. Eu, como supervisora do Fórum Nacional de Saúde, no CNJ, cuido da saúde. A saúde, direito de todos, dever do Estado. Esse artigo 196 da Constituição deixa a gente numa situação bem complicada. Por quê? Como disse o ministro, os fatos batem à porta do judiciário. Eu falo de uma forma um pouco mais simples, acostumada talvez em congresso médico, se a gente usar linguagem jurídica pura, apesar de aqui ser um congresso jurídico, as pessoas que não estão familiarizadas com esses termos acabam tendo maior dificuldade ou não acham tão interessante. Então, acho que, como eu falo muito para médico, porque sou especializada em biodireito, eu falo num linguajar, talvez eu seja assim mesmo, não tenho tanta vocação para falar em público quanto o ministro. De qualquer maneira, a saúde é o meu problema, a gente tem que cuidar. Os fatos batem à porta do judiciário e a gente tem que decidir. Então, a gente é muito criticado com relação ao ativismo. Nós estamos invadindo a esfera pública, substituindo o gestor. Nós estamos acabando com os planos de saúde, com as nossas decisões enquanto juízes. Não é essa a nossa intenção. Também criamos... o legislativo também nos acusa. Por quê? Quando o CNJ disciplinou sobre o casamento dos homoafetivos, olha, vocês estão legislando, o legislador não falou isso, vocês não têm legitimidade para isso. O problema é, o cidadão bate ao judiciário, o judiciário tem que dar uma resposta, certa ou errada. Então, o que cabe a nós do CNJ fazer? Função pedagógica com relação à saúde, é isso que a gente tem feito, mostrar para os 17 mil juízes a necessidade de especialização em alguns temas e, mais do que isso, mostrar o impacto dessas decisões, tanto nos orçamentos públicos, para que a gente não seja substituto do gestor e viabilize, sim, a continuação daquele programa do SUS, por exemplo, e para que a gente não destrua os planos privados. Por quê? Porque daqui a pouco acabam os planos para as pessoas físicas, a gente tem consciência disso. Então, essa é a nossa função. Por que a gente não está do lado de ninguém? Nós não estamos do lado do gestor, nós não estamos do lado do consumidor, nós não estamos do lado das operadoras de plano de saúde. Nós estamos do lado dos magistrados, como um órgão de aconselhamento, que é o CNJ, de planejamento estratégico, para mostrar o impacto das decisões. A gente não quer ferir a legitimidade jurisdicional de ninguém, direcionar o judiciário para lado nenhum, para beneficiar ninguém. Por isso que me coube ainda falar de mediação e conciliação. É um caminho em que o cidadão é chamado a assumir sua própria responsabilidade, do mesmo jeito que a outra parte, ou o gestor público, ou
a operadora do plano de saúde também é chamada para vamos assumir as nossas responsabilidades. Se a gente assumir aqueles rol de procedimentos que está na ANS, se a gente cumprir exatamente o que a gente contratou, será que nós vamos ter tanto litígio, tanto conflito? Então, a função do CNJ é essa, é mostrar a necessidade de que cada um assuma a sua parte de responsabilidade, por um lado, e, de outro lado, a cultura da pacificação, chamando todo mundo à própria responsabilidade, para que defina o seu próprio destino de uma maneira mais rápida. Com relação à saúde, a Constituição não deixou muita alternativa e a nossa preocupação é a reserva do possível. Eles alegam isso em alguns países, especialmente na Alemanha, para vedar a concessão judicial de alguns direitos. No Brasil, isso não tem sido usado, porque não é uma justificativa plausível, porque se fosse assim, nenhum direito seria fundamental, porque nós estamos tratando de vida, nós estamos tratando de saúde. Então, alguns direitos estão sendo reconhecidos, sim, a gente verifica isso na jurisprudência, e estão crescendo as medidas. E é importante que cresça o conhecimento técnico dos magistrados e mais os impactos em números. A gente sabe, por exemplo, que o Ministério da Saúde, para cumprir judicialização, aumentou em 129% o seu gasto. Então, subiu para 844 milhões de reais para cumprimento de decisões judiciais. Isso tem que ser manifestado, por exemplo, para os juízes. Eles têm que ter conhecimento disso. Esse ano, houve um implemento. No estado de São Paulo, o secretário de Saúde passou para a gente, teve uma distribuição só em 2014 de ações para medicamentos, tratamentos contra a Secretaria Estadual de Saúde, aumentou para 14 mil processos, mais ou menos, um impacto financeiro de quase 1 bilhão para cumprimento de decisão judicial. É muito dinheiro envolvido. Com relação às operadoras de plano de saúde, a gente sabe que eles atendem 53 milhões, mais ou menos, de brasileiros, muitos no estado de São Paulo. Então, o Tribunal do Estado de São Paulo vai tentar implantar um núcleo de mediação para que se consiga aí que cada um cumpra a sua parte, com o apoio da ANS, que é importante figura, que consegue mais ou menos 80% de resolução dos conflitos entre operadoras quando levados para a ANS de acordos, quer dizer, um índice super alto, quando bem trabalhado, então 80% é um índice alto de acordo, de composição. É importante a gente manifestar isso. E ela também acompanha aqui o Tribunal de Justiça de São Paulo. Esse projeto de mediação com a saúde suplementar já está sendo realizado em Minas Gerais e no Rio de Janeiro com grande êxito e está encaminhando para começar aqui no estado de São Paulo com um projeto piloto no Tribunal de Justiça, especialmente no Fórum João Mendes. Com relação à saúde pública, direito público subjetivo, direito fundamental, inequívoco, o ministro-presidente já colocou o princípio da reserva do possível. Nós vamos pagar enquanto for possível, enquanto tiver orçamento, que não está sendo utilizado no Brasil. E a saúde suplementar, a gente verifica aqui como é uma continuação do serviço, ela complementa, atende aqueles brasileiros que não são atendidos pelo SUS. É permitido pela Constituição, é livre iniciativa, é o nosso princípio constitucional, é uma atuação complementar no setor privado e ela é regulada pelo setor público. A gente sabe, acabei de mencionar a agência ANS, que regula a atividade particular. A judicialização nesse contexto democrático contemporâneo já foi mencionada pelo ministro Ricardo Lewandowski, no sentido de que o cidadão está mais consciente dos seus direitos, está buscando mais os seus direitos. Essa uma parte que mostra por que as ações estão aumentando. A gente verifica que elas começaram em questão de saúde nos anos 90, com a AIDS, com a falta de incorporação do medicamento. Então, as primeiras pessoas que foram buscar no judiciário resolução de demandas de saúde vieram por conta de conseguir os coquetéis anti-HIV. Então, na década de 90, começou esse fenômeno também, quer dizer, é um fenômeno mundial, é um fenômeno que não atinge só a saúde, como já apresentado, mas
especificamente com relação à saúde, surgiu no Brasil nessa época. As pessoas começaram a ter ciência que, buscando no judiciário, eu consigo um direito que, sem buscar, eu não conseguiria. E o que a gente vê é o seguinte: o judiciário não tem que ser usado como primeira alternativa. É isso que a gente manifesta publicamente e mostra nesse sentido pedagógico. O judiciário não tem que ser a primeira porta para a resolução desses conflitos, tem outras. Então, se você busca na ANS, a gente está vendo, por exemplo, com relação à saúde suplementar, 80% de resolução de conflitos de uma forma harmônica, célere, administrativa e eficiente. Se a gente tem um estudo publicado recentemente, que uma pessoa judicializada custa para o Estado R$10.000, enquanto que, se você der a mesma medicação e fizer o acompanhamento sem judicialização, o custo é de R$2.500 por mês. Então, há uma diferença muito grande e isso tem que ser manifestado. Com relação à saúde suplementar, a gente verifica o seguinte: a judicialização começou a ocorrer com aquela troca de legislação em 98 e até hoje essa situação não resolveu. Então, assim, um dos maiores índices de judicialização nesse setor privado foi a alteração legislativa de 98. Já tem muito tempo e a solução não chegou ao fim. Hoje, antes de voltar para a judicialização da saúde suplementar especificamente, foram contados 250 mil processos. É pouco se você colocar no universo de 90 milhões, mas o impacto é muito alto. Como eu mencionei nos valores, se a gente pensar que no Ministério da Saúde o gasto de um ano para o outro subiu 129%, com judicialização, é uma coisa para a gente pensar no impacto das decisões, discutir, e é isso que a gente tem fazendo diariamente no CNJ e também no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, para a gente procurar caminhos alternativos de soluções de conflitos e caminhos também para a consciência jurisdicional dos magistrados no impacto de suas decisões, para que elas sejam deferidas em casos realmente de urgência e emergência, em casos em que realmente haja risco, e que o judiciário não seja mal utilizado, como nós vimos veiculados pela imprensa recentemente, mal usado o judiciário para atingir interesses escusos, como foi mencionado e está em investigação, questões de órtese, prótese e endoprótese.